E hoje eu vou fazer com vocês uma análise que certamente ninguém fez até agora sobre Divertidamente, tanto um, mas principalmente sobre Divertidamente 2, que lançou há poucos dias aqui no Brasil. Mas antes de mais nada, muito prazer, o meu nome é Carol, esse aqui é o nosso Céu Estrelado. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, um canal cristão 100% seguro para você e para todas as pessoas que quiserem se chegar aqui. Então já compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam se inscrever aqui no canal e ter mais conhecimento puro, limpo, diretamente da palavra de Deus. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, porque esse filme, ele aparentemente tem um fundo muito bom, ele aparentemente tem uma lição muito boa, e ele aparentemente é um dos filmes mais puros que a Pixar fez nos últimos anos. Então sim, o tema de saúde mental, a questão das regulações emocionais, as questões da educação emocional são sim coisas muito importantes. E aparentemente esse filme trata sim dessas coisas de uma maneira muito saudável, porque sim, é muito importante que venhamos a entender que certas coisas que acontecem na nossa cabeça são realmente culpa das emoções, culpa das desregulações hormonais, desregulações químicas, físicas realmente do cérebro, mas ao mesmo tempo é muito importante a gente saber que tem solução. É muito importante aprendermos a acolhermos pessoas que estão passando por dificuldades, é muito importante aprendermos a lidar com as nossas próprias emoções e com as mudanças que acontecem no decorrer da vida. Isso é um fato, não precisa de um filme para dizer que isso é necessário, embora tenha muitas pessoas que ainda têm uma ideia um pouco mais preconceituosa sobre esse assunto, uma ideia que não é tão esclarecida. Isso não tira o fato de que nós, individualmente, tenhamos que realmente tentar entender como essas coisas funcionam dia após dia. A questão desse filme, por mais aparentemente puro que ele seja, estão nas entrelinhas, assim como a maioria dos filmes clássicos, vamos dizer assim. As entrelinhas são coisas muito complicadas, e a Bíblia já dizia para tomarmos cuidados com as raposinhas. Então, o que essa analogia das raposinhas, a analogia das raposas lá em Cânticos quer dizer? As raposas, basicamente, elas simbolizam o pecado. E aquelas florzinhas, né, são as coisas que ela vai tomar, vai minar do seu caráter. Então, a raposa da inveja pode se transformar numa pessoa invejosa e assim por diante. Mas para um cristão, as raposas grandes não são nenhum problema, porque essa vinha do cristão já está toda cercada. Então, não dá para as raposas grandes entrarem ali, porque o cristão ele não vai matar, ele não vai roubar, ele não vai ficar demonstrando inveja ali, ele não vai ficar cobiçando a casa dos outros para no dia seguinte cometer um crime, ele não vai fazer isso. Mas as raposinhas, né, os pequenos pecados, são as coisas mais perigosas para um cristão. Às vezes uma invejinha, não é aquela inveja, mas uma invejinha, às vezes você falar algo que não devia, deixar sair uma palavra torpe, e você falar, isso não é nada demais, é só uma palavra, sabe? Eu não tô matando ninguém, eu não tô roubando ninguém. Às vezes é uma pequena atitude que o cristão faz, que vai contra o caráter de Cristo, mas é uma coisa tão pequena, Deus não vai ligar, é aquele famoso não tem nada a ver. E esses são as raposinhas que vão lá e comem toda a vinha do cristão, todo o caráter do cristão. E quando vê, já nem é mais cristão, porque um abismo chama outro abismo. E aí começa por aquelas raposinhas e em algum momento vai até acabar entrando as grandes, porque vai ter tanto rombo naquela cerca que as grandes vão conseguir entrar. Mas se você pega primeiro as raposinhas, as raposonas também nem vêm mais. Então hoje eu quero te mostrar essas pequenas raposinhas que tem no filme Divertidamente. E antes de você dizer, ah, mas é uma coisinha tão boba, vamos reter o que é bom, vamos analisar tudo, reter o que é bom, lembre-se que nos filmes nada é feito por acaso. As grandes empresas, Disney, Pixar, Marvel, DC, tudo isso tem conhecimento espiritual de sobra, conhecimento fisiológico de sobra. Eles sabem como funciona o fisiológico, o emocional, tudo isso que está dentro do nosso cérebro. Então, ele sabe muito bem que colocar uma coisa boa aqui, com pequenas coisinhas escondidas aqui, vai fazer com que o seu subconsciente guarde todas as raposinhas escondidas e isso vai acabar, sim, interferindo no seu caráter, vai influenciar a sua vida, a sua vinha, sem que você perceba. A primeira raposinha, vamos dizer assim, é o fato da Alegria, que começa ali sendo a comandante da cabeça da menina, da Riley, e ela é tida no primeiro filme como alguém imaturo, como uma emoção imatura, como uma emoção que é egoísta, que quer a cabecinha da menina toda só pra ela. E não quer deixar as outras emoções comandarem, não quer deixar a tristeza entrar em ação, não quer deixar com que a raiva tome conta, não quer deixar que o medo tome alguma das decisões. E o filme termina com a Alegria entendendo que as outras emoções também são importantes e acolhendo principalmente a tristeza e fazendo meio que uma parceria, meio que uma amizade, as best friends forever, era a alegria e a tristeza. Isso aparentemente é muito bom,
Mas tem um problema muito sério nessa situação. E vamos analisar por partes. Primeiramente, aqui no mundo, realmente nós temos aflições. A própria Bíblia diz isso, mas ao mesmo tempo que fala que temos aflições, fala para termos bom ânimo, porque Cristo já venceu o mundo. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, sim, a alegria deveria nos dominar por completo, entre aspas. Não a alegria, a euforia, sair gritando, pulando por tudo, mas essa paz que excede todo entendimento. E isso não acontece no filme. O que acontece no filme é exatamente a questão do acolher as emoções como algo necessário. E assim, olha que linha tênue. É sim muito importante aqui no mundo acolhermos e entendermos as tristezas, os momentos de raiva, os momentos de medo, os momentos de ansiedade, como mostra no próximo filme. A questão é, não podemos colocar isso como normal, porque sim, aqui no mundo nós acabamos ficando tristes, mas ninguém gosta de ficar triste. Não deveria ser algo visto como necessário. A tristeza não é necessária, ela é uma consequência do pecado. Ah, mas existe morte no mundo e isso nos deixa triste. Sim, é óbvio, você não vai ficar feliz ali quando alguém morre, porque soaria um pouco como psicopatia. Mas ao mesmo tempo, você não pode dizer que é importante, que é necessário, que a tristeza se perpetue de eternidade em eternidade. Porque não, chegará um momento em que Deus enxugará do olho toda a lágrima e finalmente estaremos sem a tristeza em nossos corações, sem a tristeza em nossas mentes. Haverá um momento em que finalmente Deus moldará o nosso coração e nós não sentiremos mais raiva. Nós permitiremos, no caso, que Deus molde o nosso coração e nós não sentiremos mais raiva. E a preferência e a necessidade, na verdade, é que isso seja feito ainda aqui na Terra. Os 144 mil precisam de um caráter perfeito e puro para a chegada de Jesus. Então, sim, na Terra teremos tristezas, mas não, isso não pode ser algo tido como normal. Não é normal as consequências do pecado. Nós não fomos feitos para entender e aceitar a morte. Por mais que nós tenhamos a esperança da ressurreição, isso não é algo bom e a gente quer tirar esse sentimento da gente o mais rápido possível. Infelizmente, isso não vai acontecer aqui na Terra, mas felizmente vai acontecer quando Jesus voltar. Então a gente tem que ter essa noção de que a nossa mente não é feita para ter esses sentimentos negativos, e sim apenas os positivos. Porque quando Deus nos criou, quando Deus criou Adão e Eva, Ele fez apenas as coisas boas. Ele mesmo olhou e viu que tudo era bom. Então sim, na Terra, novamente, precisamos entender como lidar com as emoções, precisamos acolher as pessoas que estão em necessidade, que estão tristes naquele momento, mas não para dizermos, não, a tristeza ela tem que ficar aqui sim, ela tem um papel importante. Não, você precisa passar por isso para aprender certas coisas aqui na Terra, mas Deus não quer isso para você. Ele não quer que você seja um pouquinho triste. Ele quer que você seja de todo alegre, de todo feliz. E sim, aqui na Terra nós podemos começar a experimentar isso que Ele nos dará lá no céu. É aquela paz que excede todo o entendimento. E aí a gente vai para um outro ponto importante, que a gente vai olhar as cores das emoções. Então a tristeza é azul, a alegria é amarela, a raiva é vermelha, medo roxo, nojinho verde, e o cabelo é da mesma cor e tudo mais. Só que aí a gente começa a olhar uma coisa que tá meio que bem na cara, mas às vezes a gente não percebe. A gente vê que a alegria, ela tem o cabelo azul, ou seja, o cabelo da mesma cor da tristeza. Isso é basicamente uma inferência de que toda alegria tem um pouco de tristeza e ao mesmo tempo toda tristeza tem um pouco de alegria, porque no filme tem alguns momentos em que a tristeza também sorri. Então, é uma coisa meio que yin e yang. E toda hora eu falo do yin e yang aqui e por que isso é tão terrível? Porque ele vai completamente contra aquilo que a Bíblia nos ensina. O yin e yang, aquele círculo que metade é branco e metade é preto, e no preto tem um ponto branco e no branco tem um ponto preto, tem o seu significado de que todo mal tem um pouco de bem e todo bem tem um pouco de mal. E isso é algo muito satânico, na verdade, porque Deus, ele é todo bom, não tem um A de mal nele. E Satanás, ele é todo mal, não tem um bom nele, não tem um A de bom nele. E Satanás e Jesus não são iguais, então o yin yang é dividido, repartido de maneira igual. Satanás, ele não é igual a Jesus, ele não é a outra metade de Jesus, pelo contrário, Jesus é o todo e o todo bom. E Satanás, porque se desligou dele, porque ele era um anjo de luz, quando se desligou dele, se tornou mal. Então não é que Deus criou o mal, mas que no momento em que, por ter o livre-arbítrio, Satanás, que na época ainda era Lúcifer, saiu, se desligou de Jesus, ele saiu da luz e foi para as trevas. Então ele saiu do bem e automaticamente se tornou mal. Então não tem como você ser bom se você está longe de Jesus. O yin e yang é exatamente
essa tentativa de colocar Jesus e Satanás num pé de igualdade no ramo espiritual e inconscientemente na nossa mente. E isso parece que é exagerado, mas na verdade é o que demonstra o fato da alegria ter o cabelo azul, mesmo ela sendo toda amarela. E outro ponto também que é uma contrafação é a questão de que o azul na Bíblia, na verdade, é a cor da lei. Os sacerdotes, os judeus, eles colocavam os lacinhos, as fitinhas, os fitilhos pendurados na barra da sua roupa, os fitilhos azuis, para que pudessem lembrar dos 10 mandamentos, para que pudessem lembrar da lei. Em um estudo mais aprofundado do santuário, a gente consegue ver que as placas originais da lei dos 10 mandamentos eram feitas de safira azul retirado do trono de Deus. Isso é história para outro vídeo, mas basicamente você pode pesquisar essas coisas, sei lá, nas pregações do Odair Faria sobre o santuário. É muito boa, é muito legal quando a gente vê isso. E, ao mesmo tempo, o mundo coloca o azul como se fosse a cor da tristeza, da melancolia. E isso é uma contrafração que, basicamente, coloca na nossa mente que a lei de Deus é triste, a lei de Deus é má, a lei de Deus é ruim, porque ela é azul, porque ela é triste. E, na verdade, ela sim é a lei da alegria. Então, você entende a confusão que esses pequenos detalhes fazem no nosso subconsciente? Outra coisa que eu achei interessante no filme 1 e 2 também, essa junção do filme 1 e 2, é que na versão não finalizada do Divertidamente 1 lá da Pixar, eles tinham mais uma emoção para ser colocada na cabecinha da Riley, que era a esperança. E ela é que seria a emoção da cor laranja. Então é um pouco significativo que na versão final do filme eles fizeram questão de tirar a esperança da cabeça da Riley, sendo que a esperança, junto com a alegria, é aquilo que nos mantém vivo aqui na Terra, porque temos uma esperança de que um dia Jesus irá voltar e nós precisamos dessa esperança para conseguirmos aguentar as tristezas aqui da vida, para conseguirmos entender que aqui no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo porque Deus já venceu o mundo. E eu acho mais significativo ainda que eles tenham colocado no filme 2 a ansiedade da cor laranja. Então eles retiraram de cena a esperança que tinha aquela cor e colocaram um personagem negativo, porque a ansiedade, por mais que a gente fale, né, uma ansiedadezinha pequena, normal, ela é boa porque nos faz ficar alerta e tudo mais. Eu discordo um pouco com isso, porque a ansiedade, ela sempre coloca a nossa mente numa bagunça muito grande e é uma coisa muito estranha, principalmente quando se trata de uma crise de ansiedade, de uma questão assim mais grave, é algo muito ruim, sim. Eles basicamente tiraram aquilo que era de mais importante para um ser humano e colocaram aquilo que era mais desesperador da mesma cor. E ok, eles fizeram uma representaçãozinha ok ali de como a ansiedade funciona na mente e tudo mais, mas ao mesmo tempo, eu vou falar isso daqui a pouco, a gente não precisa desse filme com tantas outras mensagens subliminares para entender como a nossa mente funciona. Outro ponto que eu achei interessante é que nesse filme 2, um dos pontos principais é que as convicções da Riley foram formadas. Então ela era uma pessoa boa, uma pessoa pura e estava ali com as suas convicções de si formada, que foram as coisas que aconteceram durante toda a vida dela. E mesmo que haja uma tentativa de mudar isso da parte da ansiedade, alguma coisa assim, tem uma frase que me tocou fundo, assim, que deu aquele estalinho na minha cabeça, de que eles falam assim: isso é quem ela é, não dá pra mudar ela, mesmo que a gente queira, não dá pra mudar quem a Riley é. E isso pode parecer bonito, pode parecer legal, mas é muito perigoso. Porque nós precisamos de mudança, nascemos em pecado, nascemos com natureza pecaminosa. Para estarmos no céu, nós precisamos de um caráter transformado, de um caráter purificado. E só vamos conseguir isso se o Senhor mudar a nossa central de convicções. Se Ele chegar lá e falar: olha, vocês agora têm o meu caráter. Isso não quer dizer que nós vamos ser todos robôs iguais, porque eu sempre falo aqui no canal, inclusive nos vídeos de modéstia, nos vídeos de estilo, eu sempre boto a ênfase de que Deus não quer um monte de robozinho, porque Ele é um Deus de diversidade, de criatividade. E Ele mesmo nos deu a nossa individualidade. Mas ao mesmo tempo nós temos que buscar com que o nosso caráter esteja cada vez mais e mais parecido com o dele. Então, sim, por favor, eu quero ser mudada, eu não quero ser essa mesma pessoa que eu sou hoje, eu quero ser uma pessoa melhor amanhã, eu quero que minhas convicções mudem. Já pensou se chega, sei lá, um bandido que tem uma convicção de vida, de que ele é cruel, de que ele é mau, de que ele pode ganhar tudo aquilo que ele quiser através da crueldade. Imagina se isso não pode ser mudado, que ele tem que acolher aquela maldade toda e se aceitar daquele jeito. Não, ele não tem que se aceitar daquele jeito. Nós não temos que aceitar as partes ruins nossas só porque elas estão ali e são difíceis de serem mudadas. Pelo contrário, nós temos que levar tudo isso a Deus. O bandido pode levar tudo isso a Deus e falar: Senhor, me mude. Então sim, a personalidade, a individualidade vai sempre
sempre continuar. Deus fez cada um com o seu jeitinho, mas ao mesmo tempo o caráter, os princípios, as convicções da vida, elas têm que ser mudadas sim dia após dia, para ficarem cada vez mais parecidas com a de Cristo, porque só assim nós vamos conseguir aproveitar o céu e estarmos felizes no céu. Caso contrário, nós provavelmente vamos ficar desgostosos, assim como Satanás ficou no céu, e vamos querer sair dali. Então o Senhor não vai nos dar nem oportunidade de entrarmos lá. Nós não temos que abraçar, como no final do filme aparece isso, eles abraçando as imperfeições, as convicções bagunçadas da Riley e tentando fazer com que ela se sinta acolhida. E sim, novamente, nós precisamos acolher uma pessoa, nós precisamos de acolhimento quando estamos em uma situação de confusão mental, quando estamos em uma situação de não entender que nós somos, sim, claro, precisamos desse apoio, isso é óbvio. Jesus nos dá esse apoio também e ele nos incentiva a darmos esse apoio a outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser tido como é isso aí mesmo, vamos acolher as imperfeições, nos abraçarmos imperfeitamente, porque é isso que todo o filme acaba mostrando. Você pode ser imperfeito, porque tá tudo bem ser imperfeito. Esse negócio de perfeição é frescura, é chatice, é muitas regrinhas. E é aquilo do siga o seu coração, seja quem você é, mesmo que seja imperfeito. Sendo que Deus falou, a imperfeição vai te tirar do céu. E não é que nós precisamos ficar paranoicos, eu não consegui fazer tal ação perfeita. Não, a própria Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se porventura acabar pecando, tropeçando, tem um advogado no céu que vai olhar por vocês. Então, claro, se nós pecarmos sem querer, ou então se nós tivermos um ato falho, é óbvio que o Senhor nos perdoa e nos ajuda a mudar aquilo ali. Mas se nós deliberadamente ficarmos pecando, falando, não, esse é o meu jeito mesmo, eu sou imperfeita mesmo, vou abraçar minhas imperfeições, o Senhor ele não vai poder fazer nada por nós, porque nós vamos estar rejeitando a ajuda que Ele nos ofereceu. Nós temos que ter o esforço humano aliado ao poder divino para que possamos ser pessoas novas e renovadas a cada dia, pessoas cada vez melhores, sem neurose, sem paranoica, sem ansiedade, mas novas e melhores a cada dia, parecida com Jesus. Então, eu não sou perfeita hoje? Não sou. Mas eu também não quero ficar abraçando minhas imperfeições e falando, tudo bem se estressar de vez em quando, tudo bem ficar mal de vez em quando. Não, eu tenho que falar, não, tudo bem, passei por um momento de raiva naquele momento, mas o que eu posso fazer para não fazer mais isso? Senhor, me ajuda a que isso não aconteça de novo. Não é ficar ali acariciando essas emoções e dizendo, não, elas têm um lugar sim no meu coração. Elas não devem ter um lugar no meu coração, nem no seu, nem no de ninguém, porque isso eventualmente irá nos tirar do céu. Outra coisa é que no comecinho do filme 2, no caso, a ansiedade bane a alegria junto com as outras emoções, porque a alegria estava atrapalhando a Riley naquele momento. Então é como se a alegria do Senhor, em outras palavras, atrapalhasse a gente em alguns momentos. Às vezes é importante deixar a alegria de lado e nos concentrarmos de maneira mais séria e mais ansiosa em alguma coisa para que venhamos conseguir alguma coisa na nossa vida, ou na nossa carreira, ou no caso dela ali no time dela. A questão é que a gente não pode entender a alegria do Senhor, a alegria verdadeira, como euforia, como desespero. Tipo, que legal, vou sair pulando e saltando. Claro, tem hora para todas as coisas. Tem a hora que você pode dar uma cambalhota. Tem hora que não. E daí eles colocam a alegria com essa incoerência no começo desse filme. Então ela tá ali muito empolgada, animada, e a ansiedade vem para acalmar essa alegria, tirar ela de vez para tentar colocar as coisas de uma maneira mais organizada, vamos dizer assim. E embora o filme retrate que depois isso tudo degringola, ele ainda deixa transparecer de que a alegria às vezes atrapalha, porque realmente ela estava atrapalhando. Como que a alegria do Senhor vai nos atrapalhar? A alegria não nos atrapalha em momentos de acolher outras pessoas, vamos dizer assim. Vamos supor que tem alguém triste. Se nós chegamos alegres, não eufóricos, aí sim temos uma oportunidade de erguermos essa pessoa para a alegria novamente. Agora, se a gente chega no mesmo espírito negativo, a gente só vai colocar a pessoa mais pro fundo do poço ainda. Mas também, é claro, tá, gente? Eu entendo isso. Não é pra você chegar na pessoa e falar, anda, levanta, alegre, deixa a depressão de lado. Eu sei que não é assim, eu sei que não funciona dessa maneira, mas, ao mesmo tempo, você não pode chegar lá e colocar a pessoa mais pra baixo ainda, porque você também tá triste. Entende? Tem que haver um equilíbrio e a alegria do Senhor traz esse equilíbrio, traz essa temperança pra nossa vida também, a gente não precisa se preocupar com isso, sabe? Também tem um ponto em que a Riley muda suas convicções por egoísmo, então ela abandona a lealdade com as amigas que ela tinha antes pra ficar com um grupinho de populares ali. Então, como ela queria muito estar naquele time novo ali, ela abandona as amigas pra trás pra conseguir algo que ela queria. É complicado porque nós, como cristãos, não podemos ser egoístas e embora nós possamos ter
ambições, nós possamos ter coisas que desejamos fazer, nós possamos ter coisas que queremos conquistar, nós não podemos deixar com que as nossas convicções sejam deixadas para trás, nós não podemos deixar com que o egoísmo fale mais alto, nós não podemos passar por cima de outras pessoas, principalmente aquelas que são as próximas amigas nossas, para conseguirmos essas coisas. Agora, umas coisinhas que são mais curtas de serem comentadas. Temos a questão da inveja. A Bíblia fala, né, que o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda, isso lá em Provérbios 27:4. E aqui no filme eles colocam a inveja como algo bonitinho, como algo fofinho, bonitinho ali que dá vontade de apertar. Isso é bem complicado e sutil, porque embora eles não coloquem a inveja como uma coisa muito predominante no filme, e isso também é um problema, porque eles distorcem o que é a inveja ali, eles colocam a inveja no papel de admiração. E a gente não pode confundir a admiração com a inveja. Nós temos que ter admiração por Cristo e assim querer sermos igual a Ele. Mas Satanás teve inveja de Cristo, quis ser maior que Ele. E a Riley, ela tinha admiração pela outra jogadora de hóquei lá, mas ela não tinha só uma admiração de querer ser como ela queria ser mais do que ela. Então, ao passo que a menina fez 2 gols, ela queria fazer 3. Então, isso não era uma admiração, isso era uma inveja e uma representação do que Satanás fez no céu. Mas como a inveja é colocada como algo pequenininho ali, meio de lado, como não é uma inveja tão grande assim, então tá tudo bem. Sendo que a inveja é um dos piores pecados que poderemos praticar. A gente não pode chegar e ficar brincando com esse negócio de é uma inveja santa. Não existe inveja santa. Inveja é inveja, admiração é admiração. Outra coisa muito sutil que eu ouvi muita gente comentando nos comentários dos vídeos que eu assisti, resumindo, porque novamente eu não assisti o filme 2, o filme 1, eu ainda assistia filme na época, aí eu assisti. Agora, o filme 2, que lançou recentemente, eu já não assisto o filme desde 2018, então obviamente eu não fui assistir ele. Mas eu assisti os resumos de quem assistiu e nos comentários tinha muita gente achando incrível e fazendo referência a um momento em que a Alegria solta um palavrão escondido, porque parece que ela faz uma referência com outras palavras a um palavrão. Obviamente eu não vou repetir aqui porque eu não quero fazer referência a palavrão nenhum aqui nesse canal, mas basicamente ela com outras palavras dá o mesmo significado de um palavrão. Mas pode ser só na dublagem brasileira. Tá bom. Você provavelmente vai assistir o filme no português mesmo, se for assistir. Então não vale a pena ficar assistindo essas coisas, sendo que essas pequenas coisas podem ficar enraizadas. E como eu vi, muita gente pegou isso e ficou enraizado, porque muita gente achou super legal. Tava ali vários comentários, um atrás do outro, falando sobre gostei do momento que ela falou tal coisa, dando referência ao palavrão. Eu morri de rir na hora que a Alegria falou tal coisa. Então imagina, aquilo que deveria representar o caráter de Cristo, né, a alegria do Senhor, ela tá ali soltando uma coisa que se assemelha a um palavrão, sabe? Eu sou muito contra esse negócio que a gente chega e fala assim, pega um palavrão e por sermos cristãos a gente coloca uma outra palavra no lugar do palavrão, mas continua com a mesma entonação, continua com o mesmo significado, porque isso faz referência ao palavrão de qualquer jeito, por mais que você não esteja falando as palavras originais, todo mundo que te ouvir vai se remeter na outra palavra. Então, mas fulano de tal, que é pastor, pregador, que é famoso da igreja, fala. Tá errado do mesmo jeito. A Bíblia diz, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Então não é apenas o palavrão que é uma palavra torpe. Uma coisa que se refere a ele, de maneira a você querer se dar uma de descolado, de legal ali, também é uma palavra torpe. E uma coisa também que é bem sutil, que eu não sei se alguém já percebeu, é uma coisa engraçada, porque você olha as emoções do pai e as emoções da mãe, e todas elas são, na mãe, são meninas, e todas as do pai são meninos. Então todas as emoções do pai tem ali o bigodinho, tem ali a voz masculina, e todas as emoções da mãe tem as vozes femininas, tem o cabelinho igual da mãe preso. Mas as emoções da Riley são meninas e meninos. Eu vi um comentário de uma pessoa dizendo, achei até incrível, legal que esse filme não teve nenhuma agenda, mas será que essa agenda não tá ali escondida de uma maneira bem sutil que ninguém conseguiu ver? Porque já teve muita gente conjecturando, fazendo teorias de que as sequências do filme da Riley fariam com que ela fosse uma LGBT. Por que colocaram na cabeça dela as emoções como meninas e meninos? Mas é porque é o medo, a alegria, a tristeza, mas aí a gente falaria a raiva, a gente não fala o raiva na vida real. Então é um pouco estranho. E se fosse também por isso, as emoções da mãe também seriam meninas e meninos, o medo e a alegria, e as emoções do pai seriam a raiva e o medo. Então é uma coisa bem sutil, bem delicada, mas é uma coisa sim a se pensar, até porque tem muita gente fazendo teoria
de que a Riley sim poderia ser uma personagem LGBT no futuro. Muitas pessoas acreditavam que no filme 2 ela já teria uma parceira romântica, mas agora as pessoas vão começar a conjecturar pro filme 3, 4 e assim por diante. O trailer de Divertidamente 2 gerou um grande debate sugerindo que Riley pode ser bissexual. E aqui está o motivo. Em um curta lançado, após o Divertidamente 1, Riley sai em um encontro com um garoto. Além disso, Divertidamente 2 está abordando o tema da puberdade, um momento em que muitas pessoas começam a questionar sua sexualidade devido às mudanças que estão enfrentando. Isso poderia explicar as emoções mistas de Riley, sugerindo que ela se sente atraída por garotos e por garotas. Vamos analisar uma de suas emoções. A inveja parece surgir quando ela está perto dessa garota. A inveja está relacionada a desejar o que outra pessoa tem, o que poderia ser um sinal de uma paixão. Riley se sente envergonhada, estressada e ansiosa, mas também meio entediada quando a garota não está por perto. Como o trailer sugere, tudo isso pode indicar uma paixão. Parece que esse filme pode explorar o dilema de Riley em lidar com seus sentimentos e possivelmente machucar seus amigos no processo. E é por isso que eles estão dando tanto destaque a essa nova garota no trailer. Você acha que Riley pode estar interessada em garotas nesse novo filme? Mas você consegue perceber que mesmo não tendo a agenda LGBT, a agenda progressista, ainda assim é um filme cheio de detalhezinhos escondidos? Até porque a agenda LGBT não é o único dos problemas do cristão, é o único dos problemas em que a cultura do mundo influencia negativamente a vida de um cristão se ele se deixa se levar por ela. Porque afinal, você pode e você deve, na verdade, estudar sobre as suas emoções, aprender como lidar com elas, aprender com Cristo como lidar com elas, aprender a ser mais parecido com Cristo, mas você não precisa de um filme que tem outras coisas subliminares para te ensinar a fazer isso. Sabe, você tem a própria Bíblia, você tem estudos realmente científicos que te ensinam isso, você tem pessoas profissionais que falam ali de maneira didática, de maneira simples, que até mesmo uma criança entende de como lidar isso. Você tem os livros de Espírito de Profecia, Mente, Caráter e Personalidade. Então você não precisa de uma coisa que aparentemente tem um fundo bom, mas que no final das contas está ali com várias outras coisinhas, vários outros easter eggs que podem sim acabar derrubando as suas emoções, derrubando a sua mente para um abismo que vai chamar outro abismo, que vai chamar outro abismo e no final das contas vai acabar te fazendo perder o céu. Ah, mas tem um monte de cristão assistindo, tem cristão falando, fazendo vídeo bom, fazendo referência cristã, fazendo paralelo cristão com, sei lá, o Espírito Santo guiando a nossa mente. Mas assim, isso não passa de muitas desculpas que nós damos muitas vezes. Eu falo isso porque eu já dei muito dessas desculpas, sabe? Até os meus 18 anos eu dei desculpa atrás de desculpa para poder assistir as coisas que eu tinha lá no fundo da minha consciência dizendo que não era bom assistir. Então a gente chega e fala assim, não, mas dá pra gente tirar lições espirituais disso aqui, sabe? Ah, mas o cristão assistiu. O fato de você distorcer ali um pouco a história do filme para tentar transformar ela em algo aceitável para o cristão não tira o fato de que a origem dele, de que os criadores dele fizeram isso com outra intenção. É igual a música, a gente não pode pegar uma música do mundo que tem uma letra, que tem uma explicação, que tem um significado específico e tentar colocar um significado de Cristo em cima. Não vai rolar, porque a pessoa que fez a música já fez com outro significado. Não adianta o que você faz. A arte, ela não é subjetiva. Você consegue fazer algumas aplicações, tentar mexer ali os pauzinhos para fazer com que ela se adapte à Bíblia, ou fazer com que a Bíblia se adapte a ela, a maioria das vezes, mas isso não tira o fato de que tem um significado específico, de que tem uma ideia, uma ideologia por detrás específica. Não importa o quanto você tente se enganar, essa realidade não vai mudar. Eu sei porque eu já tentei me enganar muito, até o fato de que o Senhor realmente me mostrou que não dá para continuar servindo a esses dois senhores. Então teve gente que assistiu e colocou nos comentários lá, ah, mas quando eu terminei de assistir, eu só fiquei imaginando como seria uma versão cristã com o Espírito Santo guiando a cabeça da Riley. Gente, então se você imaginou uma versão cristã em que o Espírito Santo governava a cabeça da Riley, automaticamente essa versão que você assistiu não é cristã, justamente porque o Espírito Santo não está comandando a cabeça da Riley, nem das pessoas que fizeram esse filme. Você entende que mesmo sendo um dos filmes mais puros dos últimos tempos, ainda assim tem um monte de defeitos, um monte de coisas que os cristãos deveriam se atentar? Porque a gente olha e fala assim, ah, mas é só uma coisinha à toa. Pensa, ninguém nunca vai pegar um copo de água do rio Tietê e vai tomar, sabe? Mas também ninguém vai pegar um copo que caiu, um cocôzinho de lagartixa e vai tomar dizendo, ah, é só um cocôzinho, vou tirar o cocôzinho e vou tomar água. Muita sujeira ou pouca sujeira na sua água vai te impedir de tomar ela. Da mesma maneira como raposas grandes ou raposas pequenas deveriam nos deixar em alerta para não fazermos coisas que vão contra a vontade de Deus, para não assistirmos coisas que vão contra a palavra de Deus. Pense nessas coisas então, reflita por si só,
Tenha em mente de que você não precisa assistir o filme para analisar essas coisas. Tenha em mente que eu deixei de assistir filmes há muito tempo, essas coisas não me fazem mais falta, pelo contrário, eu consigo olhar às vezes o trailer e perceber coisas que antes eu jamais perceberia, ou que eu perceberia e fingiria que não estava percebendo. Mas enfim, seja como bereano, estude por si mesmo, analise essas coisas com um olhar crítico, porque parecem bobinhas, parecem legais, parecem boas, mas no fundo, são caminhos de morte. Eu espero de verdade que esse vídeo possa ter te alertado, porque até agora eu não vi nenhum vídeo falando algo assim, só vi vídeos até mesmo cristãos falando positivamente desse filme. Eu espero de verdade que você possa ter tido a sua cabecinha, pelo menos, entrada em estado de alerta quanto a essas coisas, não te deixar levar por coisas que parecem boas, mas que na verdade são ruins, até porque a gente tem que seguir um padrãozinho. Existem coisas que nós podemos analisar e reter o que é bom. Sabe, quando Paulo fala para analisarmos tudo e retermos o que é bom, lembra que também tem outro texto que fala, né? Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que for puro, agradável, nisso pensai. Então tem coisas que sim, você consegue analisar e reter aquilo que é bom. Tem coisas como um filme que desliga a tua mente nos primeiros 5 minutos de filme, vão fazer com que você ache que está analisando, mas na verdade não está analisando nada e está retendo tudo, até mesmo o que não é bom. Quando a gente assiste um filme e depois sai com os trejeitos do personagem, mesmo que seja um personagem que nem é o principal. Enfim, já falei demais, tô ficando com sede. Fiquem com a graça e a paz de Jesus Cristo em cada um dos vossos corações, seja como bereano, depois a gente conversa mais sobre o que o cristão pode analisar para reter o que é bom e o que não. E é isso, fiquem com a graça e a paz dele. Até o próximo vídeo. Tchau!